foi nesse período que aí começou a minha vida mais de conselheiro mesmo. Eu fui paralelo. Na época da Siemens não tinha muito, porque era outra filosofia de trabalho, né? Mas nessa época foi aí onde eu consegui entrar em vários conselhos, né? Então, mas ainda sem ter uma formação específica, só pela experiência mesmo de vice-presidente, de presidente, CEO e tal. Então, apoiando outras empresas como conselheiro. Não, e como conselheiro também de empresas, né? Então, teve também, eu acho que um bom caminho, né? Por exemplo, para quem está já aproveitando umas dicas, né? Claro. É você entrar, porque nem sempre você de cara vai ser um conselheiro remunerado. Né? Mas tem oportunidades das associações de classe, né? Então, por exemplo, eu fui, como uma empresa americana que eu fui para o board da Câmara Americana, que é uma senhora instituição, é uma das maiores, acho que tem desse tipo no Brasil, né? Relacionamento com os Estados Unidos, com empresas aqui e tal. E você eu fiquei 2 temporadas, acho que, eu não lembro, 6 ou 8 anos. E o relacionamento que você tem, que você cria, né? Você vai criando, não, é impressionante, né? É uma reputação assim, é um cartão de visita espetacular. Mas não é remunerado. Não, você está lá ajudando, apoiando, isso vai voltar para você em algum momento. Claro que volta. Não volta em grana, não volta em dinheiro, mas volta, como você falou, em networking, né? Em conexões. E aí, a gente está falando aqui, toda hora eu tô falando com o telespectador, porque é do seu interesse isso. Nós estamos falando de alguém que era um presidente de uma divisão da Ford, que foi CEO de uma das unidades aí da Siemens, mas que como conselheiro falou, deixa eu dar um passo atrás, porque como conselheiro eu sou júnior, eu estou começando. Exato. E talvez um bom caminho seja começar no que hoje o pessoal chama de pro bono, né? Isso. Entrar numa associação, numa ONG, numa instituição, para ganhar quilometragem, aprendizado, e ao mesmo tempo que está ajudando com todo aquele conhecimento executivo, também está aprendendo para que de fato possa assumir conselhos e ser remunerado por isso. Tem muita gente que nos ouve e acha que vai fazer uma formação e já vai sair trabalhando como conselheiro de grandes multinacionais. E não é assim. Tem que desmistificar isso, porque não é assim. É uma carreira, assim como você, que já foi executivo ou é executivo, traçou em algum momento. Todo mundo começou em algum lugar, né? Office boy, trainee, estagiário, auxiliar. É um passo a passo. Eu costumo dizer que é o seguinte, ninguém nasce grande, né, Hélio? E o seguinte, o conselho também não é para todo mundo, hein? Simonato, de verdade, muita gente me pergunta, o conselho, atuar como conselheiro é para todo mundo? Não, definitivamente não. A gente está falando de pessoas aqui que conhecem e atuaram como executivos, né? Imagina o desafio de tocar uma planta aqui com 5.000 colaboradores. É um desafio enorme. Passar por uma redução de quadro para reestruturação. O profissional tem que ser multipolivalente, né? E tem também, e paralelo também, como a gente estava no setor de autopeças, tem o sindicato, o Sindipeças. Eu fui mais de, 12, 15 anos do board deles. Não só do board, de comitês também. Que a gente fala, né, de conselhos, tudo. E tem os comitês também, que são importantes. Então, quanto mais você participa... mas dá trabalho. Isso é fora do expediente. Então, de novo, né, que sorte, né, que o cara teve, né? Então, quantas vezes você tinha que ficar fora do expediente... Né? Quantas horas e horas, né? Horas e horas, fim de semana. E ele precisava, né, para compor a renda, né? Ele precisava disso. Com certeza então, não. Então, isso aqui, se somar isso daí, dá mais de 20 anos. E depois de outras, aí você pega, aí aparece uma pequena empresa aqui, uma outra ali. Aí, é claro que dependendo do ramo que a gente atua, você tem uma possibilidade maior de virar conselheiros de outras empresas ou até de grandes empresas. Claro. Né? Ou não, por exemplo, o setor que eu trabalhei, que é o automotivo em geral, ele não é um setor ligado em conselhos. As empresas são todas... multinacionais. São multinacionais e não tem conselhos aqui. Mas as empresas que prestam serviço para elas, médias, de autopeças... Os grupos concessionários e tudo, né? Então, mas aí você, por exemplo, eu como um conselheiro lá do Sindipeças, eu tinha a oportunidade de atuar numa empresa de pequeno porte, médio porte, como conselheiro. Claro. Entendeu? E a dica de ouro? Você como CEO da Ford, tendo todo esse relacionamento, que sem dúvida alguma, o Faria já disse isso aqui, quando a gente está como executivo, o chapéu de uma empresa, a gente acaba tendo um pouco do sobrenome daquela empresa. Né? Isso abre portas para quem sabe usar isso.
Boa. Para quem sabe usar isso. Do seu ponto de vista, esse sobrenome Ford, CEO da Ford, da divisão Ford, enfim, abriu portas para você em vários aspectos. Mas foi importante você iniciar esse processo de colocar o pé na água, como o Farias diz, para conselhos, estando ainda em atividade, porque muitas pessoas falam assim, não, eu vou ser conselheiro quando eu me aposentar, quando eu não for mais executivo. Qual que é a sua opinião sobre isso? É uma boa, excelente pergunta. Essa aí vai ser de graça, sim? Assim, a queima-roupa. Não, de graça, não vou ganhar nada com isso aqui. Essa vale ouro mesmo. Essa é a dica de ouro, anota aí. Essa aí, talvez, você fez uma pergunta lá, o que eu teria feito diferente naquela época inicial, tal. Eu falei que nada. Eu acho que tudo que foi com erros, acertos, tá tudo certo ali. Né? Mas eu acho que uma coisa que hoje eu faria diferente é ter aproveitado melhor o meu sobrenome da empresa antes de sair. Talvez você falar, eu consideraria talvez o erro maior, talvez, que eu tenha feito, tenha sido esse. Eu aproveitei, né, montei minha carreira pós, com 56 anos de idade, eu decidi encerrar a carreira executiva. Porque a empresa também começou a fazer mudança, unidade de negócios mundiais, não ia ter mais a parte local, tal. Então, aí ofereceram para eu assumir uma unidade na China, né? E aí eu falei... Nessa altura do campeonato? Mas todo mundo, teus filhos estão grandes, agora você não tem filho pequeno. Eu falei, minha esposa estabilizada no trabalho dela aqui, eu com uma série de outras atividades também já caminhando, né? Aí eu falei... Não, obrigado. Deixa quieto. Eu já conhecia, já tinha visitado já a China por 2 vezes. Falei, acho que não quero esse desafio, não está no meu sangue. Não quero isso aí. Então, aí fiz um acordo, né? Um acordo assim muito honesto e profissional dos dois lados. Fizemos uma transição e eu comecei, eu tive a oportunidade de planejar até melhor, porque eu fiquei quase que 1 ano como presidente, CEO, mas não tinha mais a parte executiva, porque ela já estava fatiada em unidades de negócio. Então, era mais uma parte política local, relacionamento com clientes. A imagem, né, da empresa. Tipo que a gente fala, rainha da Inglaterra. Isso, ali, né? boa. Mas com todos os benefícios, tudo, né? Motorista, secretária trilingue, tudo ali, né? Mas aí é um período que você fala, bom, aí eu vou planejar essa minha pós-vida. Transição. Essa transição toda. E aí foi, né? Aí que eu falei, bom, vou fazer um curso de conselheiro, né, lá no IBGC, foi uma das primeiras coisas. Quando que você fez lá? Faz 10 anos que eu fiz o curso. Você lembra o número da turma que você fez, não? Eu até achei, quando nós conversamos, você me perguntou, eu anotei, mas não lembro. Faz bastante tempo já, né? Não, legal. E aí, fiz o curso lá, entendi muito mais do que eu imaginava, até foram grandes surpresas, algumas boas, outras que eu falei, não sei bem se é isso que eu quero, né? Mas você tem que fazer, você tem que saber. Não tem como você... Ou seja, você foi buscar uma formação para te dar o mínimo de como se posicionar, se comportar no conselho, quais eram os desafios. Porque eu já tinha tido o papel de conselheiro lidando com os executivos, e já tinha tido o papel de executivo respondendo para conselheiros. Então, falei, agora eu precisaria ter uma base mais robusta. E aí fui fazer o curso lá, tal. Então, mas outras coisas também, né? Porque eu falei, eu gosto sempre, a vida toda você lida com, como eu te falei, eu fui 2, 3 anos engenheiro, o resto foi tudo gestão de pessoas. E aí é uma coisa que eu gostei muito. E que eu acho que essa é a arte hoje do grande executivo, é saber lidar com as pessoas. Então aí comecei a entrar na parte de coaching, de mentoria, fui estudando, começando a fazer esses cursos todos, tal, né? Dar aula, que era uma coisa que eu queria dar, também foi uma luta, consegui entrar no módulo de especialização da GV, aí já tinha me especializado em neurociência. Aí eu estou falando dos últimos 12 anos. Sim, né? Ok. Aí fui me especializando nisso, fiz pós-graduação em comportamento humano, neurociência. Ou seja, abriu completamente a tua visão aí pro mundo. Outro mundo totalmente diferente, né? Então, e eu fiquei um período, mesmo depois do IBGC, eu fiquei um período que eu me afastei um pouco de conselho, porque falei, não sei se depois de tudo que eu tinha vivido, eu falei, não sei se eu quero ser um conselheiro de administração.
né? Tá. Então, que é como você falou, né? Nem todo mundo... Nem todo mundo é para o conselho e o conselho não é para todo mundo, né? Depois do curso, né? Depois de ter investido tudo aquilo, falei, pô, acho que não sei Será se eu que quero é ser, ou não? não quero ser conselheiro de administração. E ninguém falava de conselho consultivo. Na muito, época, não. isso Há é 10 anos recente, atrás, tem. ok. E aí, como nada é por acaso, né? No fim de um ano, há um ano e pouquinho atrás, né? Tô eu navegando na internet, aparece um cara lá, curioso, aparece um tal de Board Academy. Eu falei, Board Academy? O que é isso aqui? E aí vai lá, né? Então aí fui olhando, fui pesquisando, quem que é esse cara? Quem são esses caras aqui? E tal, mas aí você vai olhando e, como é, de novo, não existem coincidências. Para mim, nunca existe coincidência. É tudo uma questão de procurar abrir a sua mente, abrir o horizonte, criar oportunidades e tudo mais. Aí eu fui pesquisando um pouquinho, falei, a proposta é boa, mas vou entrar num negócio que está novo, que está começando, não conheço as pessoas. E aí fui, olhei, acho que a gente chegou a conversar um pouco, trocar umas mensagens, falei, vou entrar. Acho que quero retomar, e era a parte de conselho consultivo. Consultivo, né? Uma nova... Aí eu falei, legal, aí... Não é conselho de administração, então tem mais flexibilidade. Eu queria pegar um gancho aqui, o entrevistado